o Roberto Jefferson, hein, gente? A Polícia Federal foi às ruas na manhã de hoje e acabou prendendo o ex-deputado, meu Deus do céu, Roberto Jefferson, do PTB. Mandado de prisão preventiva, foi cumprido, né? E diz que não tem prazo estipulado para acabar não, hein? A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Ele também determinou o seguinte: bloqueio de conteúdos postados por Roberto Jefferson em redes sociais. Apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Roberto Jefferson postou, inclusive, numa rede social que a Polícia Federal chegou a fazer buscas na casa de sua ex-mulher no período da manhã de hoje. Dá uma olhadinha aí do Robertão. O advogado de defesa de Roberto Jefferson, Dr. Luiz Gustavo Pereira da Cunha, informou por telefone que só vai se manifestar depois que tiver acesso na íntegra da decisão do mandado de prisão e da busca e apreensão. O STF determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre o pedido de prisão feito pela PF, mas não foi feito parecer. O inquérito que investiga a organização e o funcionamento de uma milícia digital voltada a ataques à democracia foi aberto no mês de julho por decisão do próprio Alexandre de Moraes. Nessa investigação, a PF apura indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Essa organização se dividiria em núcleos de produção, de publicação, de financiamento e político. Outra suspeita é de que o grupo tenha sido abastecido com verba pública. Entre os nomes citados pela PF, em um pedido para acessar quebras de sigilo, estão os assessores da Presidência da República, acusados de integrar o chamado Gabinete do Ódio, que seria encarregado de promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos da família do presidente Bolsonaro e adversários do governo. Roberto Jefferson, ex-deputado, foi o pivô do escândalo do Mensalão em 2005. E foi a partir de uma entrevista dele ao jornal Folha de São Paulo que o Brasil acabou tomando conhecimento das denúncias de que o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva passava dinheiro a deputados da base. Em novembro de 2012, no julgamento do Mensalão no STF, ele foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Nos últimos anos, já sem mandato parlamentar, Jefferson se aproximou do presidente Bolsonaro. Em suas redes sociais, começou a postar fotos com armas. O armamento da população, uma das principais causas do presidente. E foi ele também que disse, né, que derrubou o rei e mostrou a podridão deste país, né? Ah, meu Deus do céu, deixa eu fazer o meu comentário em relação a essa prisão do Roberto Jefferson, senão eu não vou dormir direito. Eu acho o seguinte: tem um ditado antigo dos nossos avós, dos nossos pais, enfim, que diz assim: é o sujo falando do mal lavado. Tá entendendo ou não? A cada fala, a cada ato verbal proferido pelo ex-deputado e advogado Roberto Jefferson, que também é presidente do PTB em nível nacional, parece que ele é fundador desse partido. O que a gente percebe que existe sempre na fala do Roberto Jefferson uma forma teatral da condução do seu raciocínio. Pode ver, pega uma entrevista dele qualquer, você vai perceber isso, né?
principalmente quando ele diz algo a respeito, algo relacionado ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente aos ministros do Supremo. Aliás, o Roberto Jefferson, muito sarcástico, né? Até demais. Chega muitas vezes a ser engraçado o sarcasmo dele. O problema é quando ele fala contra os ministros do Supremo Tribunal Federal de maneira muitas vezes pejorativa, ele se compromete ainda mais. Não sei se você está me entendendo. Não que ele esteja muitas vezes usando de inverdades, não. O problema é que ele ataca os ministros e quando os ataca, faz piadas, muitas vezes de mau gosto. Ele mexe no ego dos caras. Querendo ou não, esses homens têm poder, e muito, né? Mandam e desmandam no nosso país, a gente está vendo todo dia aí nos noticiários. Eu acredito que faltou um certo bom senso, um comedimento em relação às palavras usadas por ele. Ele usa muito termo chulo, né? Isso compromete muito. Esses termos que ele sempre usa quando vai falar dos ministros são ataques verbais ao Supremo Tribunal Federal. E a prisão dele hoje aconteceu. Nada mais é que um ato de retaliação do ministro Alexandre de Moraes. Ou eu estou errado? É um ato de retaliação. Agora, nessas alturas do campeonato, brigar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acho que denotaria uma certa coragem por parte dele. Ou muita burrice, né? Eu acho que tem que saber usar as palavras. A gente tem que saber usar as palavras quando a gente vai criticar alguém para não ofender a moral desse ou daquele político ou daquele ministro, né? Como eu disse no início do programa, não se pode falar em vida pregressa de ninguém, do caráter. Eu acho que a gente tem que mostrar que isso, com certeza, é legal, está dentro da lei. Você mostrar, por exemplo, a inaptidão de um ministro desses aí, o abuso do poder, a transgressão aos atos constitucionais do nosso país, oriundos do Supremo Tribunal Federal, tudo bem. É imprescindível para qualquer ato crítico que venha a ser proferido, principalmente quando a pessoa é uma pessoa pública. Quando uma pessoa tem projeção nacional, como é aí o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, né? Então, a gente que já conhece o modus operandi do Roberto Jefferson, desde a época do programa O Povo na TV, quando ainda o SBT era TVS, Canal 11, lá no Rio de Janeiro, que o diretor Wilton Franco reuniu alguns nomes, dentre os quais estava o Roberto Jefferson, que era um advogado, mas estava lá fazendo entrevistas, muitas vezes polêmicas, do programa O Povo na TV, programa de grande audiência na TVS naquela época, né? Então a gente já conhece o modus operandi dele, né? A gente sabe muito bem do que o Roberto Jefferson também é capaz. E sabe também que ele não é santo. É que eu quero que você entenda. Eu até diria que o Roberto Jefferson, ele é um tremendo de um oportunista, né? Aqueles oportunistas políticos de carteirinha. Só que agora ele corre um sério risco de passar por momentos complicados. Agora ele está preso. Pelo visto, ele
ele vai sofrer um pouquinho, porque existem embasamentos em relação a essa prisão, né? O que tange aí as provas contra o Roberto Jefferson. E nem o presidente da República, que é o Bolsonaro, está batendo de frente com os ministros do STF, quem seria louco de fazer isso? O Roberto Jefferson. A figura política de Roberto Jefferson. Eu posso até citar para os amigos um exemplo recente. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Foi inclusive levado às pressas para o Hospital de Base de Brasília, no Distrito Federal. A esposa desse jornalista, inclusive, havia alertado sobre o ocorrido através do Twitter e ficou com muito medo de que algo grave pudesse acontecer com o marido. E aconteceu, né? O Oswaldo Eustáquio acabou ficando em uma cadeira de rodas e o assunto, simplesmente morreu. Não se falou absolutamente mais nada. E teve também uma outra situação envolvendo aquele deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio, né? Então, para você que está assistindo o meu programa, é isso. A gente tem que lembrar, porque ele foi preso pela Polícia Federal, o deputado Daniel, na sua própria casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro, por determinação de quem? Do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. E na ocasião o deputado tinha divulgado até um vídeo. Ele tem um canal do YouTube, né? Ele divulgou esse vídeo e nele ele proferia palavras até de baixo calão, né? Contra os ministros. Chegou a fazer, inclusive, apologia ao ato institucional número 5, que fechou o Congresso na década de 60, né? Ele acabou preso. Ficou um tempinho razoável, foi libertado depois e agora nos resta acompanhar cenas dos próximos capítulos em relação à prisão do Roberto Jefferson e ver onde isso vai dar, o que isso vai causar de ônus para o ex-deputado Roberto Jefferson. Vamos acompanhar, né?